cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Poesia que eu acho bonita, de Manuel Bandeira, chama-se Cartas do Meu Avô. E diz assim: a tarde cai por demais, erma úmida e silente. A chuva, em gotas glaciais, chora monotonamente. E enquanto anoitece, vou lendo, sossegado e só, as cartas que meu avô escrevia à minha avó. Enternecido eu sorrio do fervor desses carinhos, é que os conheci velhinhos, quando o fogo era já frio. Cartas de antes do noivado, cartas de amor que começa, inquieto, maravilhado e sem saber o que peça. Temendo a cada momento ofendê-la, desgostá-la, quer ler em seu pensamento e balbucia, não fala. A mão pálida tremia, contando o seu grande bem, mas como dele batia dela o coração também. A paixão medrosa dantes cresceu, dominou o todo, e as confissões hesitantes mudaram logo de modo. Depois o espinho do ciúme, a dor, a visão da morte, mas passado o vento, o lume brilhou mais puro e mais forte. E eu bendigo, envergonhado, esse amor, avô do meu fruto sem cuidado, que ainda verde apodreceu. O meu semblante está enxuto, mas a alma em gotas mansas chora, abismada no luto das minhas desesperanças. E a noite vem por demais, erma úmida e silente. A chuva em pingos glaciais cai melancolicamente. E enquanto anoitece, vou lendo, sossegado e só, as cartas que meu avô escrevia à minha avó. Termina assim a poesia, bonita, né? Forte e verdadeira. A arte é bela como comunica a verdade, e que tem uma verdade bonita e profunda, e ao mesmo tempo de forma violenta. A primeira vez que eu li, quando ele parte, né, do mundo poético do avô, e de repente chega no presente, e eu bendigo envergonhar esse amor, avô, no meu fruto sem cuidado que ainda verde apodreceu, e é o contraste, né, aquela época do passado que já não existe mais, dos avós que já morreram, e ele os conheceu velhinhos, e o presente, e ali havia calor, havia vida e havia amor, por isso, né? E o presente é a noite escurecendo, e a chuva e o frio, e ele sozinho ali. Por quê? Porque foi colher o fruto antes da hora e ainda verde apodreceu, não esperou que amadurecesse. E aquilo então se estragou e deixou vazio. E é interessante, né? Porque é muito verdadeiro o contraste dos tempos. É claro, acho que os avós agora teria que ser os avós, ou sei lá, os mínimos bisavós, os tataravós da geração presente, para se referir ao que fala Manuel Bandeira, né, na sua época. Mas nossa época parece, nesses últimos 100 anos, um pouco menos, quem sabe, que foi ganhando uma série de liberdades nessa relação entre o homem e a mulher. Terminei hoje o terceiro livro do Machado de Assis, numa sequência que li, gostando, e vários contos desse último era um livro de contos, e a maioria é isso, é um rapaz de 20 e poucos anos, uma guria, no final se casam ou não se casam, sempre é uma coisa assim, o envolvimento termina com casamento ou em geral com casamento. Esse é o grande tema desse último livro que eu li, também A Mão e a Luva, o que eu li logo antes, né? E se vê, por um lado, até os casamentos são rápidos, no sentido de que, bem, casa 2 meses, depois conheceu, mas todo o processo, a intimidade é lenta, digamos assim, né? O conhecer-se, o tocar-se, o falar a sós.
E hoje em dia é o contrário, parece que a gente ganhou uma grande liberdade, e eu falo que o que importa não são essas convenções sociais, o casamento, de um rito lá e assinar um papel diante da sociedade. O que importa é o que eu sinto por ti, tu por mim. Então eu falo com a pessoa que eu quero, a hora que eu quero, do jeito que eu quero, enquanto eu quiser. Parece que o amor agora se libertou e agora sim vamos deixar de lado as hipocrisias e os convencionamentos sociais para poder deixar o amor respirar livre. Parece que é isso. E, no entanto, o contraste dos resultados é muito patente, né? Não é, não sei, um caso isolado esse do Manuel Bandeira e os seus avós. Os casamentos hoje nem de perto parecem ter o mesmo sucesso que tinham há 50, 60 anos atrás. De alguma maneira, parece que essa opção pela liberdade comprometeu no mau sentido o amor. Aquele amor que crescia aos poucos, forte, sólido, belo e, portanto, duradouro, agora parece que não chega a construir, né? É colhido verde ainda. Esse processo não é só, não sei, né? Um preço, de poder pensar um preço a pagar. Eu amo, duas pessoas se amam, mas tem que pagar um preço diante da sociedade de fazer isso, de fazer aquilo. Não, é a própria construção da coisa, é um processo que está ocorrendo ali e que aos poucos vai pegando. Claro que o amor tem uma parcela de espontaneidade, de passivo, de arrebatamento, de feitiço, de química, como a gente queira chamar, mas essa é só uma parcela, é a parte inicial, quem sabe o pavio, o gatilho, a fagulha inicial, que depois é preciso que seja alimentado com combustível certo, porque senão apaga rápido, como um fósforo, né? Você acende uma vela, um fósforo apaga rápido. E uma tora de nó de pinho dura muito pegando fogo, agora demora para acender. Então o que a gente faz? Bem, você acende um fósforo, com os fósforos pega um papel, um pedaço de jornal, com o jornal põe fogo nos gravetos, com os galhos maiores, e daqui a pouco a nó de pinho, e aquilo então passa horas e horas aquecendo o ambiente, porque eu respeitei o processo da coisa. Eu não quis ir direto jogando ali um álcool que pega rápido e se consome rápido também. O amor dos nossos avós, ou bisavós, ou como for, é esse, né? A fagulha inicial, depois o rapaz começa a conquistar a menina com homenagens, com elogios, tratava de conquistar a confiança dos pais, mostrando serviço também, humanamente, profissional, até do ponto de vista também religioso, né? De valores, de ética. Trata de dar os primeiros passos na vida profissional, financeira, para mostrar como que seria capaz de suprir ali o lar e os filhos com os recursos necessários para a vida. E mais uma vez, aí não é só tá pagando o preço para agora conquistar o prêmio, a princesa, não, ele está se tornando, nesse processo, o príncipe encantado, que quem sabe ele não era a princípio. Ele está construindo a sua capacidade de amar e, portanto, também de ser amado. Minha adolescência marcou aquele filme Karate Kid, do Daniel San, que ele queria treinar karatê, e o mestre Miyagi lá, não, então primeiro limpa aqui a janela, agora pinta a cerca, agora vai ter que fazer esse movimento. E no que ele estava treinando, ele achava que era só um preço que tinha que pagar para depois ter o treino, e aquilo já era o treino. Ele estava treinando os momentos de defesa, de soco lateral, de chute. Sem perceber, ele estava realmente se preparando para a verdadeira coisa. E aí está o negócio, né? O processo, a importância do processo. E que se a gente pula esse processo, não chega no resultado desejado, né? Os casamentos frustrados que a gente vê hoje. Sim, vemos namorados entusiasmados e apaixonados, mas o casamento anda muito embaixo nos nossos tempos. Né? É interessante pensar, porque o casamento tem uma certa frustração, a gente poderia, para usar uma palavra feia ou negativa, mas mesmo em casais felizes, ou homens que tiveram casamentos felizes, a gente encontra uma expressão dessa certa frustração, entre aspas, vamos pôr assim, entre aspas. Por exemplo, Paul Claudel, poeta, né, escreveu: a mulher é uma promessa que não se pode cumprir,
uma promessa que depois não se cumpre. C.S. Lewis também foi feliz no casamento, escreveu o Eros, o amor esponsal, Eros, erótico, né? O amor entre o homem e a mulher, um dos vários tipos dos amores. Lewis escreve o livro Os Quatro Amores, né? Eros é um deles. O Eros é levado a prometer o que o próprio Eros não consegue realizar. Promete mais do que ele dá. Tolkien escreve numa carta para um sobrinho que, olha, há muito tempo a literatura nos fez idealizar as mulheres como se elas fossem semideusas, quando na realidade são apenas nossas companheiras de naufrágio. E também Tolkien foi feliz no seu casamento. E o que eles estão dizendo, portanto? Que esse impulso sexual, erótico, esponsal, né, o apaixonamento, ver uma menina e uau, né, meu coração amanheceu pegando fogo porque eu vi a Mariquinha e agora eu estou apaixonado por ela, e aquilo, né, aquela coisa bonita que se desperta, né, aqueles hormônios ali. Será que isso é uma armadilha? Uma armadilha de Deus, quem sabe, né? Para uma mentira, uma espécie de conspiração para me prender ali, me apaixonei, me comprometi, me casei, agora já era. Passou aquele sentimento, desceu o nível dos hormônios e eu me encontro amarrado, né? Porque agora já assumi aquele compromisso, agora tenho 2 filhos que tenho que alimentar. Será que é isso que é o Eros? Um engano, uma armadilha, Claro que não, né? Claro que não é isso. Pelo contrário, é uma inspiração, é um impulso. Quando bem entendido, é uma coisa muito maravilhosa. Mesmo o próprio impulso sexual, apaixonamento juvenil, tem um papel muito importante. Claro, não dá para chamar aquilo de o amor dos amores. É uma figura inicial, como a gente dizia, muito intensa sensivelmente, mas ainda não é a coisa em si. É um pouco como, eu acho uma comparação interessante, se queira pôr um foguete em órbita, um ônibus espacial desses, né? Então ele tem, né, tá preso ali o ônibus espacial, branco, uma espécie de avião, assim, preso num super tanque, que é um foguete, né? E com outros 2 do lado, e aí começa a queimar, o combustível, me parece, começa pelo sólido, que é mais poderoso que o líquido, só que o sólido, ele, uma vez que tu começa a queimar, ele não tem como controlar a queima. O líquido sim, que nem a gasolina que a gente usa nos carros, né? Liga o motor, desliga o motor, parou de queimar. O sólido não, começou, vai até o fim. Então primeiro é o combustível sólido, né? Depois só que vai usar o líquido. Mas aquilo que põe para queimar não tem como parar, e aí uma energia violenta para tirar aquilo de órbita, e chega uma hora, gasta todo o combustível. O que acontece? O combustível cai, os tanques de combustível, né? E segue só então o próprio ônibus espacial, o Space Shuttle, né, que vai por conta própria. Ele sozinho não conseguiria alcançar a órbita. Ele precisa daqueles tanques. Aqueles tanques são passageiros, são temporários, transitórios. Queimou, pronto, gastou, agora não tem mais aquilo. Mas já serviu o seu propósito, porque pôs em órbita o nosso ônibus espacial. Qual que é o problema? Né, quando a gente entra na adolescência, a gente experimenta a transformação do corpo e surge um interesse pelo outro sexo, e aquilo brota com uma força violenta. Que forte esse negócio, né? Assim, como me atrai, como eu sinto uma força, um impulso. E qual que é o problema? É pegar e usar isso e gastar isso da maneira equivocada. Que não é o gastar da maneira autossatisfação, do egoísmo, que é, né, uma pessoa que pegasse o ônibus espacial lá, igual, que motor violento isso aqui, então vou dar uma rasante no mar, vou passar na minha cidadezinha, cumprimentar o pessoal, e daqui a pouco o que acontece? Termina aquele tanque de combustível e cai na terra, e eu estou ali poucos metros do chão, ou quilômetros, me estatelo no chão. Nunca chega a realizar o motivo pelo qual existia, que é o amor, né? Pôr-nos em órbita. O Eros é uma plataforma de lançamento, é uma catapulta, é algo que é um impulso violento, porque a gente precisa daquela energia para ser capaz de amar, para de fato entrar nessa aventura do amor, romper a atração gravitacional do próprio egoísmo, porque senão bem é fácil. Por que eu vou me complicar, né? Não, casar, e é o que acontece, né? Infelizmente hoje em dia, nesse nosso mundo, sobretudo os homens, né? Que vão ficando mais velhos, aí fica ele com a mãe, e vai passando os anos, por quê? Por que eu vou me complicar a vida? Casar, filhos, sai pra lá, né? Fico aqui, tenho os meus joguinhos, os meus filmes, minha mãe lava minha roupa, então eu tenho meu trabalho, ganho meu dinheiro, tenho meu carro. E é o egoísmo, né? O império do egoísmo. A pessoa não desenvolveu a capacidade de amar, se tornou um egoísta.
um egoísta. Então a gente vai entendendo, né, a importância dessa força que Deus colocou em nós, que não é uma armadilha, é uma coisa maravilhosa, porque nos leva para o amor e, portanto, para a felicidade. Jason Everett, desses americanos da linha que falam muito da teologia do corpo e essas questões, né, de castidade, dizia que um guri uma vez chegou para ele e dizia: olha, de duas uma, ou eu nego os meus impulsos para fazer Deus feliz e me torno eu infeliz, ou escolho a minha felicidade e, bem, Deus que se apanhe, né? E o que a gente poderia dizer para esse rapaz? Bem, que ele está completamente furado, né? Que nenhuma das coisas é verdadeira. Deus não vai ficar feliz por me ver me frustrando, não é isso que vai fazer Deus feliz, né? E nem eu serei feliz se dou renda solta aos meus instintos. É o que a gente vê nos devassos e nos lascivos, não são felizes. Não são felizes. Pelo contrário, Deus nos quer felizes e só fazendo a vontade dele é que eu também vou encontrar a minha verdadeira felicidade. Vou encontrar no fundo a minha verdadeira vontade, que o que eu quero é um amor verdadeiro, total, completo. Diz, portanto, o Catecismo da Igreja, a alternativa é clara: ou o homem controla suas paixões e encontra a paz, ou ele se deixa dominar por elas e se torna infeliz. Não é o descontrole das paixões que nos faz felizes, mas pelo contrário, saber controlar se aplica a várias paixões, não só para o instinto sexual, né? Agora é preciso buscar esse controle. É preciso dizer não, muitas vezes, para o que me atrai, como a gente falava, né? Também no descanso, na preguiça, também na comida, na gula, e também, como é lógico, no impulso sexual, na luxúria, porque carregamos essa desordem no nosso coração. Por quê? Não é algo natural? Bem, assim como é natural dormir e comer, mas há uma desordem aí, que é fruto do pecado, assim ensina a Bíblia, o pecado original. Quando cometeram o primeiro pecado, é interessante essa maneira, né, que a Bíblia fala que estavam nus, Adão e Eva, viram que e agora começaram a ter vergonha. Antes nem vergonha tinham, porque o olhar era puro, e agora já não é mais. E agora entrou um mecanismo ali de confusão, de que eu olho e não vejo a pessoa, e vejo um objeto. E é preciso então lutar para consertar de alguma maneira isso, para não me deixar dominar por essa desordem, que é o que a gente chama de luxúria. Não, é natural, é bonito, eu quero, vou lá, eu faço, por que eu vou ficar agora me restringindo, me reprimindo? Não, eu vou. Olha, não funciona, mesmo humanamente não funciona. Se eu não sei dizer não para qualquer impulso que me vem, para ir atrás de qualquer rabo de saia, como se dizia antes, né, que me passa pela frente. Você é uma pessoa desgraçada, né, se eu não sei dizer não para o impulso, porque é a única maneira de dizer sim para o amor verdadeiro. E o Papa João Paulo II, que teve todo esse desenvolvimento da teologia do corpo, muito rico, muito bonito, né? Por causa do estado pecaminoso contraído depois do pecado original, varão e mulher devem reconstruir com fadiga o significado do recíproco dom desinteressado. Preciso reconstruir com fadiga, com esforço, custa esforço. Viver a castidade, como preferia chamá-la São José Maria, viver a santa pureza, como tudo que vale a pena, como ser um bom profissional, como ser um bom atleta ou artista. Carregamos essa dureza do coração de que fala Jesus para os fariseus, né? Pela dureza dos vossos corações, que torna difícil, que me dá uma certa inclinação por egoísmo. Difícil, mas não impossível. Nem por isso, nem por causa dessa dureza, Jesus deixa de propor uma meta alta para aqueles seus discípulos, de propor isso, o que o homem uniu, o que Deus uniu, o homem não separe. É difícil? Essa dureza? Mas com a graça que Ele vem nos trazer é possível vencer. Que bonito que Ele tenha querido transformar essa realidade humana, que é o matrimônio, num dos 7 sacramentos. Ele quis, dentre as muitas realidades humanas, Ele quis nessa tocar com a eficácia do seu sangue, que é o que ocorre nos sacramentos, né? E aquilo então se dá ali, de alguma maneira, não só uma representação, mas um espelho da união entre Cristo e a sua igreja. Cristo que dá a sua vida pela sua igreja, de uma mesma maneira a união entre o esposo e a esposa, ali está presente essa união e a eficácia, portanto, dessa entrega de Cristo, que é a entrega da sua vida,
que é o derramamento do seu sangue por nós, por amor. No casamento cristão se faz presente a eficácia da cruz para construir aquela união, para se tornar capaz que aquilo dê certo, não é possível que dê certo. Né? Então é algo muito sério, né? Que a gente busque, que lute por isso, esteja disposto, porque está em jogo aí a nossa capacidade de amar, não é pouca coisa. Antes uma pesquisa pesquisas mais de uma, até que apontam taxa de divórcio como é maior em casais que coabitaram antes de casar, né? Moraram juntos antes de casar. E alguém poderia dizer, bem, pois é, mas é que também os que não coabitaram têm uma tendência maior a ser religiosos e por isso uma aversão maior a divórcio, os outros... Pois é, seria uma explicação, né? Mas é interessante, outros dados que tinham essa pesquisa, que não se explicam tanto por aí, por exemplo, o grau de satisfação sexual, curioso, né, dos casais, era consideravelmente maior entre os casais que não coabitaram antes de casar-se. Interessante, né? A qualidade da vida sexual é melhor entre as pessoas que nem esperaram o casamento antes para depois morarem juntos. Né? Interessante, né? A coisa funciona de acordo quando a gente vive segundo os planos de Deus. Não é, eu estou aqui, né, sei lá, umas regrinhas aí da igreja, o que está lá na Bíblia, então agora vou ter que me ater a isso porque eu vivo, o que eu faço o que eu quero. Pois é, as consequências acompanham as nossas ações. Né? Não é à toa que Deus pediu que a gente viva as coisas como pediu, porque Ele conhece melhor do que ninguém a nossa natureza, o caminho do verdadeiro amor. Né? E esse é o caminho, portanto, da santa pureza e da castidade. Por vezes se escuta uma certa crítica, eu já escutei, né? A moral da igreja, a moral sexual, de dizer que, bem, que a igreja se ocupa, por que a igreja fica falando tanto de sexo, né? Parece, sei lá, que tem uma obsessão aí, né? A pessoa está lá meio complexada, então volta para aquele assunto sempre. A igreja é que se ocupa de outras coisas, né? O cristianismo que fale de, sei lá, de ajudar o pobre, de ser prossério, de viver a sinceridade, mas por que falando dessa que é uma realidade humana, ordinária, parece que é algo assim, que não deveria entrar no discurso da igreja, né? Nas missas. Isso é uma realidade, o sexo e tal, as pessoas já vão ver o que fazer, mas não tem que ficar dando critérios agora sobre de comportamento nesse campo. Algumas pessoas têm essa ideia. E não é bem assim, né? Porque, de fato, a chamada revolução sexual dos anos 60, do século passado, incluía essa ideia. E os teóricos da revolução sexual repetiam ela, que era preciso banalizar o sexo. Transformar o sexo numa espécie de brincadeira, numa coisa assim ordinária, que vamos lá, vamos fazer, independente de amor, independente de filhos, independente de família, de projetos, de instituições, é uma coisa que ocorre entre as pessoas. Estamos ali passando na esquina para acontecer, uma coisa assim super trivial, né? E houve todo um esforço e continua presente de banalizar o sexo, mas é interessante ver como algo dentro das pessoas, mesmo que nasceram numa sociedade assim, se revolta diante dessa leitura da coisa. Como, não sei, né, a violência sexual sempre será um crime hediondo. Uma pessoa que violenta uma mulher, um homem que violenta uma mulher, o negócio é muito odioso, né? Uma coisa, eu escutei falar até que num presídio matavam, né? O cara podia ter matado várias pessoas, mas se abusou de uma mulher, os outros, porque aquilo parecia mais grave, violar o sagrado corpo de uma mulher, já tem algo de sagrado aquilo ali, né? E as frustrações das pessoas que eu acompanho, até adolescentes e jovens, que vão sendo levados pela maré dos maus costumes dos nossos tempos e não encontram satisfação naquilo, pelo contrário, né? Uma frustração, não era isso que eu queria. Até próprios rapazes assim, perdidinhos, digamos, na vida, mas que aspiram para aquela princesa imaculada, né? Poxa, mas não existe mais. Eles falam uns para os outros, não existe mais, uma guria assim não existe mais, uma guria pura, né? Então agora são. É curioso, né? Mesmo que, beleza, nos livramos de um peso, mas permanece uma nostalgia, e porque aquilo parece não funcionar sem aquele peso, entre aspas, que
que se removeu. Dizia até um psicólogo australiano, não cristão, que não ver o sexo como algo sagrado acaba sendo profundamente nocivo para o ser humano. Interessante, não tem nem fé ao homem, mas ele percebeu isso na prática, né? Que é saudável humanamente quando a gente vê o sexo como uma coisa sagrada, como um negócio assim sublime, muito elevado, muito sério, né? Interessante, né? Como a vida cristã entra em contraste com o mundo de hoje, porque esse banaliza e o cristianismo, pelo contrário, valoriza como algo muito sério, algo muito grande. Não é nem que seja algo ruim, e nem algo pouco importante. Não só algo importante, belíssimo, mas fundamental. Fundamental. A igreja não tem uma visão negativa do sexo, pelo contrário, ela combate uma visão negativa do sexo. É algo que supervaloriza. São José Maria, que falava, né, da busca da santidade no meio do mundo e da vocação do matrimônio como uma vocação, em tempos que isso soava a heresia para muitos. E ele dizia, olha, o leito matrimonial é um altar de Deus, onde se faz algo que dá muita glória a Deus. O amor, mesmo físico, entre os esposos, abençoado por Deus, que é fecundo, né? Deus abençoa, inclusive, com novas vidas aquilo, é uma coisa maravilhosa, que dá muita glória a Deus. São José Maria, que amava muito a Eucaristia e a missa, e celebrava a missa como ninguém, ele fazia essa comparação muito forte, né? O leito matrimonial como um altar. Não é onde se faz algo vergonhoso, que não pode ver porque né, é um crime. Pelo contrário, é uma coisa que é algo tão sagrado que é inviolável, né? Como o Santo dos Santos, ninguém pode entrar lá só uma vez por ano, porque é algo muito sagrado, muito sagrado. Então, é algo muito sério isso daí, porque essa virtude é importante, a virtude da castidade é muito importante. Claro, não é a mais importante é a caridade, o amor. Mas a castidade, a santa pureza, é importante justamente pela sua vinculação com a caridade, porque determina a nossa capacidade de amar. O quão capaz eu sou de amar. Defende essa capacidade. Poderia parecer uma virtude próxima à gula, e de fato, né, a gente falou recentemente da gula, estamos falando esse mês, as filhas da temperança, e aqui inserimos a santa pureza, porque tem a ver com isso, né? Moderar instintos básicos que compartilhamos com os animais, a alimentação e a reprodução, uma coisa que os animais também têm, né? Mas ao passo que a gula, em geral, não carrega consigo pecados muito graves, em geral são pecados leves. A luxúria, pelo contrário, tem um poder destrutivo muito grande, né? Porque a gula, sei, a relação minha com uma comida ali, com o que é, tem que ter um efeito em mim, mas fora de mim. Agora, a luxúria tem a ver com o meu efeito, a minha relação com outras pessoas. Por isso a minha capacidade de amar não só algo, mas alguém, que é o que realmente, para o qual eu fui feito, né? O sentido da minha vida, amar a Deus e amar o próximo. E por isso é algo muito sério, né? E por isso tem consequências muito importantes. E ao passo que também entre gula e luxúria há uma oposição nos tempos de hoje, porque com relação à gula existe uma grande inteligência coletiva, a gente poderia chamá-la assim, sobre a importância de uma alimentação racionalizada, de alimentar-se com inteligência, e as pessoas hoje em dia muitas sabem, né? O carboidrato, proteína, gordura, as calorias, qual que é a melhor estratégia, baixa carboidrato, baixa gordura, suplementos alimentares. Há toda uma consciência social que se transmite da importância de cuidar o que é bom comer, o que não é bom comer, isso aqui é um veneno. Com relação à alimentação, com relação ao sexo e à reprodução, é o oposto, é uma verdadeira burrice coletiva, a gente poderia chamá-la assim. A sociedade empurra as pessoas para o mau caminho, desde pequenos, desde os exemplos que temos à nossa volta, aos espetáculos da mídia, a grande massa de dados que flui todos os dias na internet, até a educação pública oficial nos empurra para todo tipo de desordem
nesse âmbito de dizer que o que é ruim é bom e o que é bom é ruim, de uma inversão dos valores morais, e que leva ao resultado esse, né? Os casamentos e as famílias, aquilo que deveria ser uma grande fonte de felicidade, assim Deus o pensou para o ser humano. Eu vejo na minha geração, boa parte do maior fonte de sofrimento para as pessoas da minha geração é o casamento, ou a ausência, ou o fracasso desse, né? É o tempo que nos coube viver. E é importante ter presente isso, fazer essa leitura desses tempos. Não para ficar, não sei, lamentando-se, mas para abraçar a nossa luta. Essa é a nossa batalha, essa é a nossa cruzada, escreve em Caminho São José Maria, ponto 121. É necessária uma cruzada de virilidade e de pureza, que enfrente e anule o trabalho selvagem daqueles que pensam que o homem é uma besta. E essa cruzada é obra vossa. Chamamento a enfrentar um santo complexo de superioridade de quem viu a luz, de quem possui, né, a verdade de Cristo, quem plenitude do Evangelho, de querer levar essa luz, nas trevas a luz brilha mais forte para esse mundo em onde vivemos, né? Essa cruzada de virilidade e de pureza, que enfrente e apague tanta desordem, tantas pedras de tropeço que foram postas, que sobretudo as crianças, os mais jovens, os mais frágeis, tropeçam à torta e à direita e sofrem com toda essa estrutura, né, que se montou. Vamos viver isso, começando pela nossa vida e pedindo a Nossa Senhora. Cada época, Nossa Senhora, ou Deus, promoveu diferentes devoções, desde a Eucaristia, o Sagrado Coração de Jesus. E me parece uma devoção que foi muito promovida por Deus há 100 anos atrás, foi o Imaculado Coração de Maria, nas aparições de Fátima. Nossa Senhora de Fátima promove essa devoção, sobretudo, do seu Imaculado Coração. E fala das ofensas feitas ao seu Imaculado Coração, e que os pecados contra a carne, né, os pecados da carne, são os que mais levam as almas para o inferno. E, de fato, a gente vive uns tempos em que ainda essa é a grande desordem, digamos assim, social, né? Então, que bom que Nossa Senhora nos deu essa arma, que é a devoção ao seu Imaculado Coração, pensar na sua beleza puríssima, que nos inspire, nos encha de esperança e nos faça perseguir esse amor para nós e para as pessoas à nossa volta. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.